Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? A aula de hoje é de Ciências da Natureza e suas tecnologias. E vamos trabalhar a habilidade de relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Boa aula! Olá a todos, meu nome é Madson Molina, sou professor de Física e hoje a gente vai discutir um pouco a respeito da habilidade 17 da matriz de habilidades do Enem. Na habilidade 17, o aluno tem que ter condições de relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas e biológicas, assim como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. A habilidade 17, ela participa da competência número 5, que diz que o aluno tem que entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. Tanto a competência 5 quanto a habilidade 17, ela na verdade, ela quer que o aluno saiba que as ciências naturais ela tem a sua linguagem própria, ela tem um leque de ferramentas diferentes no que diz respeito à descrição de fenômenos naturais. E cada uma dessas ferramentas tem vantagens e desvantagens. Então, como exemplo, vamos falar de um fenômeno natural, um fenômeno físico simples, que é o fenômeno da reflexão da luz. O que é esse fenômeno, pelo menos do ponto de vista qualitativo? É todo fenômeno no qual a luz incide numa superfície lisa e polida, como, por exemplo, em um espelho plano, e a luz retorna ao meio original. Nesse fenômeno, a luz que incide, representada por um raio de luz, nós chamamos de raio incidente. E a luz que retorna ao meio original está sendo representada por um raio de luz, conhecido como raio de luz refletido. Para que a gente entenda esse fenômeno de uma maneira quantitativa, a ótica se apodera de uma reta de referência, conhecida como reta normal. A reta normal sempre se desenha perpendicularmente em relação à superfície. E a reta normal é importante por quê? Porque os ângulos que interessam, que são relevantes na descrição desse fenômeno, são todos medidos em relação à reta normal. Esse ângulo que o raio incidente forma com a normal, ele é denominado ângulo de incidência. E esse outro ângulo que o raio refletido forma com a normal é o ângulo de reflexão. Para se estudar a reflexão de uma maneira quantitativa, nós temos que fazer aquisições de dados. Isso significa que você meça o ângulo de incidência, que você meça o ângulo de reflexão. E existem algumas maneiras diferentes de você organizar esses dados. Uma maneira muito utilizada pela ciência é uma tabela. Então, nessa tabela se representa ângulo de incidência e ângulo de reflexão. Em laboratório, se percebe que quando o ângulo de incidência é 20 graus, o ângulo de reflexão é 20. Se você diminuir o ângulo de incidência para 10 graus, o ângulo de reflexão é 10 graus. E quando o ângulo de incidência é 0 graus, o ângulo de reflexão também é 0. A tabela ela tem uma vantagem de você conseguir enxergar os valores de uma maneira local. Quer dizer, você sabe os valores exatos dos pares das grandezas envolvidas. Porém, essa tabela ela também pode ser representada por meio de um gráfico. Para que você represente a tabela num gráfico, nós temos que fazer uma transposição. Então, passo número 1, que a gente escolha no gráfico quais são os eixos em que as grandezas vão ser representadas. Então, por exemplo, o ângulo de incidência vamos representar no eixo vertical. E o ângulo de reflexão vai ser representado no eixo horizontal. Depois que você faz a escolha dos eixos, a transposição dos dados da tabela para o gráfico é uma outra etapa também muito importante. Então perceba que quando o ângulo de incidência é 20 graus, o ângulo de reflexão é 20 graus. Nós teríamos esse ponto. Quando o ângulo de incidência é 10, o ângulo de reflexão é 10. Então no gráfico, ângulo de incidência 10, temos um ângulo de reflexão 10, é um outro ponto. E, finalmente, quando o ângulo de incidência é 0, o ângulo de reflexão é 0, é ponto. E para que você tenha a linha do gráfico, o que você tem que fazer? Conectar todos esses pontos. Então, quando se compara
a expressão desse fenômeno por meio de uma tabela e por meio de um gráfico, nós conseguimos identificar vantagens e desvantagens. A vantagem da tabela, como eu disse anteriormente, é que você consegue os valores exatos das grandezas envolvidas para cada par. O ângulo de incidência é 20 graus, o ângulo de reflexão é 20. A desvantagem é que, por meio de uma tabela, a gente não tem uma noção de como essas grandezas se comportam globalmente, qual é o comportamento delas. Em se tratando de gráficos, também nós temos vantagens e desvantagens. Perceba que a grande vantagem do gráfico é que você consegue uma noção global de como que essas grandezas são relacionadas. A desvantagem é que em muitos gráficos nós não temos os valores exatos que relaciona, no caso, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Então, nesse próximo slide, são mostradas as vantagens e desvantagens das representações por tabela e por gráfico. No caso da tabela, a grande vantagem é que você tem um valor preciso de cada relação entre as grandezas. E a desvantagem é a dificuldade em se identificar o comportamento das grandezas de maneira geral. Em se tratando do gráfico, a vantagem é que você consegue saber como essas grandezas se comportam de maneira global. E a desvantagem é que a gente tem dificuldade em identificar valores precisos de cada relação entre as grandezas. Como um exemplo, no mercado financeiro, na compra e venda de ações, há basicamente dois tipos de acionistas. Existe um acionista conhecido como fundamentalista, em que ele escolhe as ações das empresas através de fundamentos econômicos. E existem outros tipos de acionistas que são chamados de grafistas. Ele não se apega muito ao fundamento econômico da empresa, mas ao comportamento do gráfico dos seus títulos negociados. Então ele tem uma certa habilidade de enxergar um gráfico desse e perceber, olha, depois dessa queda provavelmente pode vir uma subida, pode vir uma diminuição, enfim, ele se apega ao gráfico para tomar uma rápida tomada de decisão. Isso apenas como exemplo para nós. Vamos entender quais são os cuidados que o aluno tem que ter no que diz respeito à interpretação de gráficos. A interpretação de gráficos é uma habilidade que vai aparecer, sem dúvida, em diversos contextos, na vida escolar do aluno e na sua vida profissional. O primeiro cuidado que você tem que ter é analisar com muita atenção as grandezas apresentadas em cada eixo do gráfico. Nós temos aqui, por exemplo, um gráfico em que o eixo vertical não tem nenhuma grandeza. Se isso, por exemplo, fosse representar o movimento de um corpo, esse movimento ele não é totalmente descrito pelo gráfico. Se você imagina que aqui no eixo vertical tivéssemos o espaço do corpo, o que o gráfico diz é que esse corpo estaria em repouso. O tempo passa e o espaço dele não muda. Se por acaso você imaginasse que tivéssemos a velocidade sendo representada, significa que conforme o tempo passa, a velocidade escalar não muda. Então o corpo realiza um movimento uniforme. E se por acaso você tivesse a representação da aceleração escalar do corpo, ele realiza um movimento uniformemente variado, em que a velocidade varia, obedecendo um determinado padrão. Então, muito cuidado. Primeiro passo na leitura do gráfico diz respeito a você tomar muita atenção com as grandezas que são representadas. Um segundo cuidado importante diz respeito às unidades. Normalmente se representam unidades ao lado das grandezas. Por exemplo, nesse gráfico em que temos pressão e volume, a pressão é apresentada em atmosferas e o volume está em metros cúbicos. E existe uma conveniência, dependendo do contexto, em que você converta a atmosfera para o Sistema Internacional em Pascal, ou eventualmente que você converta o volume em metros cúbicos para um sistema usual de unidades, que seria em litros. Então, no Sistema Internacional, teríamos que converter a atmosfera para Pascal. Ou, se você optar para trabalhar com o sistema usual de unidades, teríamos que converter o volume de metro cúbico para litro. Um outro exemplo em que se representa a velocidade em km por hora em um instante em segundos. Nós sabemos lá da cinemática que essa área entre a linha do gráfico e o eixo do tempo diz respeito ao deslocamento escalar do corpo. Se você quer o deslocamento escalar em metros, é importante que você converta km por hora para metros por segundo. Se por acaso você quisesse esse deslocamento em quilômetros, talvez fosse conveniente você transformar a unidade em segundo para horas.
Por isso que a leitura das unidades é importante. Se você quer deslocamento escalar em metros, converta quilômetros por hora para metros por segundo. E se você quiser o deslocamento escalar em quilômetros, teríamos que converter segundos por hora para hora. De qualquer maneira, as unidades elas são muito importantes. E o terceiro e último cuidado seria que você identificasse tendências de comportamento. Gráficos são linhas que podem crescer, podem decrescer a velocidades diferentes. Como exemplo, dá uma olhadinha nessa questão do Enem. Uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor é representado pelo gráfico a seguir. Então, de acordo com o que acabamos de conversar, primeiro cuidado é que a gente saiba quais são as grandezas representadas. No eixo vertical se representa a velocidade do corredor em metros por segundo. E no eixo horizontal é um instante de tempo. O segundo cuidado diz respeito a unidades coerentes. Estamos em metros por segundo em velocidade, segundo no instante de tempo, são unidades coerentes. E o terceiro que a gente identifique tendências de comportamento, que significa interpretar o gráfico. Então, que o gráfico diz que no instante inicial, a velocidade é zero. Bem razoável, porque em se tratando de uma corrida, significa que esse corredor ele não queimou a largada. Quer dizer que quando ele deu o tiro para cima, ele de fato estava em repouso. Conforme o tempo passa, a velocidade aumenta. Depois de um certo instante de tempo, ela se mantém aproximadamente constante e depois você tem uma queda da velocidade. O que essa questão do Enem pede é que, baseado no gráfico, você identifique um intervalo de tempo em que a velocidade do corredor é aproximadamente constante. Então, quando se lembra do gráfico, a velocidade é aproximadamente constante nesse intervalinho de tempo que, nas alternativas, a mais próxima seria entre 5 e 8 segundos. Na mesma questão, ele também pede para que você, baseado no gráfico, saiba qual é o intervalo de tempo em que o corredor apresenta aceleração máxima. Lembrando que a aceleração significa a rapidez com que a velocidade varia. Então ele quer saber qual o intervalo de tempo em que a velocidade tem a maior variação, pelo menos em módulo. Voltando ao nosso gráfico, perceba que de 0 a 4 segundos, a variação da velocidade foi de aproximadamente 11 metros por segundo. De 4 a 8 segundos, a velocidade se manteve aproximadamente constante. E de 8 a 12 segundos, você tem essa variação de velocidade de aproximadamente 2 metros por segundo. Então, nós teríamos uma variação máxima ou uma aceleração máxima no intervalo de tempo entre 0 e 1 segundo. E um último exemplo de tendências de comportamento de gráfico diz uma outra questãozinha do Enem e que se mostra a área desmatada da Amazônia em quilômetros quadrados a cada ano, no período de 1988 a 2008. Então, o que nós temos aqui no eixo vertical, área em quilômetros quadrados, e no eixo horizontal, ano. Então, você tem uma queda de desmatamento, uma subida, uma boa subida de desmatamento, uma diminuição, uma queda, uma subida, depois você tem uma queda novamente, até que você tem um aumento do desmatamento. Vamos ver o que essa questão pede. O maior desmatamento ocorreu em 2004. Quando a gente volta para o gráfico, em 2004 não foi o maior desmatamento possível. O maior desmatamento aconteceu aqui em 1995. Então, essa alternativa ela está errada. B. A área desmatada foi menor em 97 do que em 2007. Então, temos que comparar. Em 97 temos essa área desmatada, em 2007 temos esse valor. Também não, foi um pouquinho maior. Está errada. A área desmatada a cada ano manteve-se constante entre 98 e 2001. Perceba que entre 98 e 2001 tivemos variação da área desmatada, não é a correta. D. A área desmatada por ano foi maior entre 94 e 95 que entre 97 e 98. Entre 94 e 95 e entre 97 e 98, quando se compara as áreas desmatadas, sem dúvida, entre 94 e 95 foi maior e essa é a alternativa correta. Então, muita atenção. A leitura de gráficos ela é fundamental para hoje na sua vida escolar e também para o seu futuro. Muito obrigado, até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 77. Bom estudo e até a próxima aula!